Rapaziada, Gatiana, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão. Vamos trazer aqui a coletiva Mister Barroca após o empate de ontem diante do Cruzeiro. E também traz um trecho aí da fala da imprensa mineira. Vamos ver o que falou aí primeiro a imprensa mineira e depois trazer a coletiva do Mister Barroca. Não foi uma boa partida do Cruzeiro. Acredito que também há um desgaste. Senti alguns jogadores, senti o time no coletivo cansado, sem muita criação. Aconteceram algumas boas jogadas. O Gabigol procurou o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo sumiu, teve um chute só. No primeiro tempo conseguiu fazer um bom chute, que a bola foi na trave direita do goleiro Matheus Albino, goleiro do CRB, que pegou tudo, foi o melhor em campo. Agora, Copa do Brasil, é isso. Você não perdeu, não venceu, então está tudo em aberto lá para quinta-feira, na cidade de Maceió, no estádio Rei Pelé. Você tem que ter muita atenção, a torcida vai lotar o estádio, a torcida do CRB, ela é uma torcida que participa muito. Prova é que no Mineirão, 200, 300 torcedores cantaram muito após o final do jogo, vibrando com o resultado de empate sem gols, que levam lá para a cidade de Maceió. Linda cidade, tudo em aberto, Copa do Brasil. Eu acredito que o Cruzeiro vai ter um jogo melhor lá e vai conseguir a sua classificação. Ele fez 11 defesas no jogo. Albino, Matheus Albino, melhor em campo. Turma do CRB tá fazendo festa ali, né? É do CRB? Muita festa, muita festa. Tem ali 200, 250 torcedores do CRB. Estão aprontando uma barulhada aí, ó. É, só dá os homens, viu, Cirilo? Estão em festa. Então tá aí a fala da imprensa mineira, né, sobre essa partida, e trazer a coletiva do Mister Barroca após esse empate, beleza? Boa noite, professor Eduardo Barroca. Queria que primeiro você fizesse uma avaliação do que foi essa partida na sua visão, esse 0-0 entre CRB e Cruzeiro, Cruzeiro e CRB. Boa noite. Tem que apertar. Alô, melhorou? Boa noite. A gente sabia que seria um jogo difícil, um jogo que exigia uma partida no nosso limite físico e tático, e acho que a gente teve um comportamento muito bom no jogo. Acho que a gente fez o primeiro tempo coletivamente muito bom. A gente concedeu poucas oportunidades ao Cruzeiro e a gente até teve algumas oportunidades. No segundo tempo, agredimos menos do que o primeiro tempo, mas, na minha visão, fomos coletivamente muito bem organizados o tempo todo. Acho que isso tem muito a ver com o momento e com a entrega desses jogadores. Tenho falado sempre que o nosso time é um time que não deixa de correr, é um time que não deixa de se entregar nos jogos. Essa nunca foi uma questão no nosso time desde que eu cheguei aqui. Mas é uma primeira parte, é uma primeira perna de um duelo de 180 minutos. Vai ser dificílimo no jogo de volta. A gente precisa realmente virar a chave agora para o Campeonato Brasileiro, que é um objetivo primário da gente. Pergunta do Ricardo Amaral, da TV Gazeta de Alagoas. Barroca, boa noite. Pelo futebol apresentado e as chances criadas, mesmo o resultado sendo natural fora de casa, você acredita que o CRB poderia ter saído com vantagem para o segundo jogo? Não, acho que sinceramente o Cruzeiro teve mais volume de jogo do que a gente ofensivo, mas acho que a gente teve boas oportunidades no primeiro tempo. Acho que a gente finalizou bolas talvez até mais perigosas. O Cássio fez uma defesa difícil ali no primeiro tempo. Albino também trabalhou bem no jogo. Jogo difícil, jogo como a gente imaginava que seria aqui, mas mais uma vez exaltar a postura do time, a postura dos jogadores, dos que entraram, o comprometimento tático impecável, a vontade de executar aquilo que a gente combinou também muito próxima do limite. E mais um jogo aí que a gente não sofre gol, né? 2 jogos seguidos, isso é sempre importante, isso vai dando cada vez mais confiança e solidez para a nossa equipe. Então agora é virar a chave, porque a gente tem um desafio gigante contra a Chapecoense fora de casa. Professor, você citou que é o segundo jogo consecutivo que o CRB não toma gol. E ainda assim, numa partida como essa, tinha muito torcedor que até esperava a modificação no meio-campo, para não ir com o meio-campo tão ofensivo, com o GG e Danielzinho. Você vem para esse jogo com os 2 atletas que é de muita criação e ainda assim, como você disse, controla essa questão de não sofrer tanto e principalmente gols. Queria que você explicasse como utiliza esses 2 jogadores e mesmo assim tem essa consistência defensiva e o poder de marcação ali no meio-campo. É que nem sempre defender é só marcar, às vezes ter a bola é defender também. Retenção de bola, capacidade de trocar passe no campo de ataque. Eu acho que no primeiro tempo, na verdade, toda a nossa equipe foi muito bem. Eu conversei com eles, foi um intervalo muito sereno, de mais ajustes finos, porque a gente realmente, na minha visão, fez um primeiro tempo muito, muito bom. E GG e Daniel são muito comprometidos, jogadores de entrega, apesar do lado técnico, jogadores que se doam muito para o time, jogadores que se comprometem muito.
Então, eu tenho total segurança em utilizá-los juntos, porque acho que também eles se sentem bem jogando juntos, se completam. Quando o GG está mais à frente, Daniel compensa mais próximo de Igor. Quando o Daniel está mais à frente, GG compensa mais próximo de Igor, né? Dependendo do lado que os nossos laterais apoiam, eles também ajudam muito. Ver no segundo tempo, em vários momentos, o Danielzinho estava acompanhando o lateral até o final. Então, um comprometimento muito grande no aspecto coletivo desses jogadores, que tem sido aqui desde a minha chegada. Tá? Pergunta do Luciano Costa, da Jovem Pan News. Barroca, o que você destaca como sendo o grande mérito defensivo do CRB hoje? Foi uma noite praticamente perfeita do sistema defensivo regatiano? Foi. Eu acho que a gente fez uma partida muito boa. Foi uma partida em que os nossos atacantes precisaram marcar, precisaram se comprometer, tanto os atacantes de lado como o nosso centroavante. Mikael teve uma função muito importante sem bola, de neutralizar o volante que jogava à frente da saída de 3 deles. E, na minha visão, fez isso bem. Depois Potker também trabalhou nessa dedicação de neutralizar o Lucas, tinha entrado ali. É um jogador perigoso, um jogador que chuta de fora, um jogador que tem passe longo. Então Potker acabou trabalhando muito ali para neutralizar a construção de Lucas Silva. E acho que, de uma forma geral, nossa equipe teve uma postura muito boa em bola parada, em cruzamento, em bloqueio de chute. Então foi uma noite muito boa aí no aspecto defensivo. Professor, eu queria que você falasse especificamente de um jogador, que é o Mikael. A gente até entrevistou ele no jogo passado, que ele vinha de uma semana de muita cobrança e fez um grande jogo contra o Novo Horizontino. Hoje, na minha avaliação, foi a melhor partida dele com a camisa do CRB, jogando em altíssimo nível. Então eu queria que você falasse sobre o trabalho que é feito com ele especificamente, depois de tanto tempo parado, e a paciência que também você teve com o próprio jogador. Não, o Mikael é um jogador assim, que tem a parte técnica espetacular. O Mikael é um jogador não à toa que foi vendido muito bem, apareceu muito bem, fez diferença na Série A. E é um jogador que, quando chegou aqui, eu não estava aqui ainda. Quando eu cheguei para dirigir o CRB, o Mikael já se encontrava aqui num processo de condicionamento físico, de recuperação geral. E o Mikael sempre se mostrou interessado em recuperar o espaço que ele já teve no mercado e pelo nível que ele tem. Para isso, ele precisa se dedicar muito e ele tem se dedicado bastante. Tenho falado muito, quando falo de Mikael, tenho falado muito de Breno, porque Breno também é um jogador especial, um jogador que trabalha pra caramba, um jogador que vinha ajudando a nossa equipe em diversos pontos que é difícil pro centroavante trabalhar, e Breno tem isso para nos ajudar. Breno vai nos ajudar ainda, e você falou sobre acreditar, dar confiança. Eu tenho essa característica, e eu vou insistir, eu não vou desistir, eu não vou deixar ninguém no meio do caminho, principalmente se o jogador de lá para cá demonstra querer ocupar esse espaço, demonstra querer buscar o seu crescimento individual e coletivo. Então, assim, eu estou muito feliz com o momento que a gente vive, porque a gente viveu um momento de oscilação de resultados, e esse momento de oscilação não mexeu com caráter, não mexeu com a qualidade de trabalho, não mexeu com coisas que geralmente, com a experiência que a gente tem no futebol, isso acaba acontecendo. Mexeu um pouco com a confiança da qualidade de jogo, né? Porque você passar um período sem ganhar, vai mexendo um pouquinho com a confiança na qualidade de jogo. E a nossa vitória no Novo Horizontino foi muito importante, e hoje também a gente sai daqui mais forte do que a gente chegou por aquilo que a gente desempenhou no campo. Barroca, boa noite. Bruno Rádio Parjussara. Sobre o jogo em si, eu cheguei agora, não sei se você respondeu sobre a questão do empate. Eu perguntei para o Baggio se era uma estratégia também que poderia ser considerada positiva. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso também, porque foi algo que aconteceu contra o Santos, e também no aspecto individual. A importância de algo que você falou agora de confiança. O Matheus Albino, por exemplo, também não se abalou com uma falha recente, e hoje, mais uma vez, foi muito decisivo, né? Fez uma grande atuação, e ele também foi muito importante para a classificação contra o Santos. Então, eu não consigo chegar diante de 23 jogadores de futebol e falar que a gente vai jogar pelo empate. A gente veio jogar para ganhar o jogo, a gente veio aqui para jogar bem, a gente veio aqui para tentar criar o máximo de oportunidade e conceder o mínimo de oportunidade para o adversário, obviamente respeitando o adversário, sabendo que do lado de lá tem um ótimo trabalho, sabendo que do lado de lá tem ótimos jogadores, sabendo que do lado de lá tem um investimento que eu nem sei proporcionalmente quantas vezes maior do que o que a gente tem, respeitando isso, mas eu realmente entendo que futebol não é só dinheiro, futebol tem outras coisas, né? E acho que o nosso time tem entrega, tem coração, tem parte física bem trabalhada, nosso time tem um propósito na nossa temporada, e isso é muito claro para mim. Os jogadores correspondem com relação a com essas provocações que a gente faz a eles. Então, a gente vai sempre tentar buscar um melhor rendimento para se aproximar das vitórias. Sobre o que você falou do Matheus, como eu falei do Mikael, acho que serve para o Matheus. O Matheus é um jogador extremamente importante, não só o Matheus, mas
a equipe de goleiros que a gente tem Vitor, a gente tem Fábio, a gente tem Pablo, todo mundo trabalhando no limite, né? E o Matheus é o jogador que representa essa equipe, que está representando essa equipe de goleiros que a gente tem muito bem trabalhada pelo Luciano, pelo Alex, e que tem a minha confiança.